Olá, você que está aí assistindo o canal Promessas. Estamos começando mais um programa MVN Família e hoje teremos uma participante muito especial no nosso quadro Mulher Mais. Ela que é uma mãe maravilhosa, uma esposa, uma pastora muito querida, a nossa querida Elizabeth Cornélio. Fique ligado, com certeza Deus vai falar muito com você. Olá, e nós estamos de volta aqui no Mulher Mais e com uma mulher realmente mais, uma pastora muito querida, muito abençoada, uma esposa dedicada, uma mãe maravilhosa, é a pastora Elizabeth Cornélio. Que prazer, pastora, estar recebendo a senhora aqui no Mulher Mais. Amém. Eu me sinto honrada, privilegiada, por estar nesse programa que tem dedicado à família, às mulheres, e esse é o nosso chamado. Há muitos anos, o Senhor tem gerado no meu coração essa necessidade de estar despertando mulheres, porque não é fácil ser esposa, mãe e ainda mais uma avivalista. E eu costumo dizer que nós somos apóstolas, não é? Porque apóstolo quer dizer aquele que é enviado com uma missão. E para mim não há maior missão do que aquela de manter uma casa aos pés da cruz, de manter filhos e esposo totalmente dedicados ao Senhor. Então, para mim é um privilégio fazer parte desse programa hoje. Nossa, e o nosso assunto de hoje é um assunto muito importante, que eu tenho certeza que você, ficando aí ligada no nosso programa, você vai ser grandemente abençoada, porque vamos estar falando aqui da importância de termos um lar avivado, né? De termos e de focarmos em um avivamento dentro do nosso lar. E a pastora tem sempre falado nesse assunto, né, pastora Elizabeth? Tenho, é algo que tem assim consumido os meus dias, por onde eu passo, dentro da minha casa, no meio da família. É algo que já tem algum tempo, já tem uns 5 anos que o Senhor tem compartilhado isso, que haverá um grande avivamento nesses últimos dias. E se você for estudar a história de grandes avivamentos, geralmente os avivamentos eram dentro de igrejas, não é? Com uma pessoa pregando, uma pessoa que orava. E assim, o que o Senhor tem me falado, que esse avivamento dos últimos dias, e nós vamos ler isso na palavra, não será um avivamento dentro de uma denominação, não será algo para dentro de uma igreja, mas será um avivamento que o Senhor vai começar dentro de cada casa. E através de cada mulher, de cada homem e dos filhos, né, que fazem parte da família. Então, o alerta do Senhor para esses dias é: prepare sua casa para receber o último e grande avivamento. Isso mesmo. Então, que você também sinta esse chamado, você que está em casa, para você também, né, pastora, fazer parte, que a sua casa possa fazer parte, que você também venha ensinar os seus filhos, né, para esse momento deste grande avivamento. Olha, aqui no livro de Joel, capítulo 2 e versículo 28, diz assim: e há de ser que depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões.
Então, se você lê essa palavra, você está vendo que tudo está dentro do contexto da casa. Vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos e vossos jovens. Então, assim, tudo que tem vindo no meu coração nesses últimos dias é tudo que diz respeito à família. Por isso eu estou à vontade no seu programa, que eu sei que é voltado para a mulher, para a família. E hoje, minha irmã, as mulheres, elas têm sido desfocadas, né? O inimigo vem criando ao longo das últimas 3 décadas um desfocamento, porque a Bíblia diz que a mulher ela é a coluna da casa. Então, se você consegue destruir uma coluna, toda a casa irá ruir. Então, como o inimigo sabe que esse último e grande avivamento, ele será derramado dentro das casas, o que o inimigo tem feito nas últimas 3, 4 décadas? Da década de 60 para cá, onde havia aquele movimento de Woodstock, né, dos hippies, da liberação total sexual, e as mulheres começaram a sair para trabalhar fora. Então, o que aconteceu? Se a coluna começa a se mover, nada contra a mulher trabalhar fora. Mas se nós optamos por trabalhar fora, nós teremos uma jornada dupla, tripla, e nós teremos que trabalhar mais. Por quê? Porque quando nós saímos para trabalhar fora, automaticamente a gente contrata uma pessoa para trabalhar na nossa casa. E aí, aquela bênção de estar ali, olhando o que os filhos estão fazendo no dia a dia, e esse cuidado de ensinar a palavra e de preparar o caminho para o Senhor gerar um avivamento, ele fica totalmente desfocado. Então, o chamado de Deus para as mulheres hoje é voltem para suas casas. E eu sei que é uma pregação que ela não é muito bem acolhida. Bem vista, bem-vinda, bem recebida. Porque nós estamos vivendo no mundo hoje, porque lá em Woodstock, naquela época de década de 60, já se levantou um grande movimento feminista, que a mulher teria que sair, né, trabalhar. Conquistar os seus sonhos, né? Exato. E aí você pergunta, então nós não vamos poder sonhar, nós não vamos poder fazer nada? Pelo contrário, né? Nós temos um chamado de sermos apóstolas da casa e podemos sonhar os nossos sonhos sem que eles interfiram nesse grande e maior chamado para mim, que é preparar a nossa casa para o grande avivamento. Eu sempre digo que, pastora, que o nosso principal ministério é sermos esposa e mães. Sim. Se nós atentarmos para isso e fizermos isso com muito amor, nós podemos sim sermos uma boa professora, uma boa advogada, uma boa médica. Nós podemos dividir o nosso tempo, pedirmos ao Senhor para Ele nos ajudar a remir o nosso tempo. E também termos, né, um meio período para realizar os nossos sonhos. Mas às vezes nós vemos mulheres que elas estão se entregando ao trabalho 3 períodos. Sim. E deixando as suas casas, né, sem a presença delas, chegam em casa tão cansadas, né, e tomam um banho e vão dormir. E a criança, o filho que passou o dia sem a presença da mãe, ele quer o pai e a mãe quando chegam. E eles estão tão cansados, tão esgotados, que eles já exauridos, na verdade. E aí já não dão conta de viver a presença do Senhor, ler a Bíblia. E aí nós vamos entrar nessa parte, né? Como eu faço para gerar um avivamento? Né? E então, nós sabemos que todo e grande avivamento, houve pessoas que pagaram o preço de oração e na palavra. E olhando para essa palavra de Joel, diz assim, eu derramarei do meu espírito
sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas. E a pergunta é, aqui diz, eles profetizarão. E a minha preocupação hoje, nessa vida moderna que estamos vivendo é, você saberia reconhecer no seu filho, na sua filha, um profeta ou uma profetisa de Deus? Outra pergunta, como eu faço para reconhecer o profeta dentro da minha casa? Então, eu acho que hoje nós precisamos criar seminários em nossas igrejas para preparar a igreja, ensinar a igreja a preparar cada casa, cada lar para esse grande avivamento. Porque se nós olharmos na época de Samuel, havia um templo, havia sacerdote, havia um desfocamento do que era a obra de Deus e havia uma criança dentro daquele templo. E aquela criança, ela não sabia quem era Deus. Ela vivia em toda uma estrutura religiosa, ela via o sacerdote oferecer as oferendas, né, as ofertas, o sacerdote orar, as pessoas acenderem a luz na casa do Senhor, apagar, ouvia as orações que vinham de fora, mas quando Deus falou com Samuel, ele não sabia que era Deus. Então, o que o Senhor tem nos alertado é, talvez a sua casa é uma casa que tenha uma atmosfera religiosa. Tem uma Bíblia, tem pais que levantam cedo no domingo, vão para uma escola dominical, mas e agora, seu filho conhece Deus? Seu filho sabe que tem um dom profético dentro dele, esperando para ser despertado? Então, é sobre isso que temos que estar falando esses dias. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo bloco. Fique ligado. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Venha fazer parte dessa família, a família Sintergráfica. 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Edições Vila Nova, a sua livraria completa no meio evangélico. Bíblias, diversidades em livros, lembrancinhas e variedades em CDs e DVDs evangélicos. Ambiente climatizado e confortável. Venha para Edições Vila Nova, um novo conceito de editora e livraria evangélica. Rua 215, número 303, esquina com a Rua 227. E nós estamos de volta aqui no programa MVN Família, no quadro Mulher Mais. Eu estou aqui com a Mulher Mais, que é a pastora Elizabeth Cornélio, e nós estamos falando sobre avivamento no lar. E agora, né, mais do que nunca, nós temos que preparar o nosso lar, a nossa casa, para esse grande avivamento. E a pastora, como que nós vamos? Como que as mães que estão em casa, elas podem preparar a sua casa para esse grande avivamento? Olha, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, eu não posso exigir dos meus filhos algo que eu não estou vivendo. Então, eu sempre digo às mulheres,
A nossa igreja, ela erra muito em achar que os pastores é que são responsáveis pelos nossos filhos. Então, há uma transferência de educação espiritual transferida para a igreja, para os pastores, professoras de escola dominical, que são dos pais. De responsabilidades, né? Exatamente. Então, não pense que seu filho vai ser evangelizado e vai ser despertado nele o dom desses últimos dias profético, porque nós estamos vivendo dias proféticos. Isso não será despertado só na escola dominical. Claro que há uma participação muito grande em trazê-los à igreja. Mas, para gerar esse avivamento, primeiro ele tem que brotar no coração de cada mulher, de cada homem, e aí transferir isso para os filhos. Uma das coisas que falta muito hoje no nosso meio, foi banido de dentro das casas, é o culto doméstico. Não é que eu seja jurássica, que eu seja retrógrada, mas eu criei meus filhos, dedicando um tempo à noite. Na minha casa, nunca a televisão era, né, a essência da nossa casa, nunca foi e continua não sendo. E à noite, sempre eu encontrava meus filhos para ter o nosso período de oração. É quando eu escutava como foi o dia da escola, o que ele sentiu. Eu sempre parei para escutar o coração dos meus filhos. Meu filho, está tudo bem? Minha filha, como está você? Como está na escola? E você quer compartilhar algo? Eu lia um versículo e orava. Então, isso não foi feito um dia, uma semana, um mês. Durante o tempo que meus filhos estiveram na minha casa, eles foram enxertados com a semente da palavra. Então, se uma mulher quer gerar um avivamento, o avivamento tem que nascer primeiro no coração dela. Ela tem que se transformar em uma mulher que lê a palavra, que ora e que vê que a casa dela é uma igreja. Cada casa é uma igreja. Cada homem é um sacerdote. Cada mulher é uma coluna. E nós temos que enxergar a nossa casa como a primeira igreja. O domingo, nós nos reunimos para celebrarmos juntos, mas a igreja ela tem que ser a nossa casa durante toda a semana. É porque é isso que vai dar o desejo deles continuarem vivendo, porque eles vão ver os pais, nos pais, uma verdade, eles vivendo a palavra de Deus. Você não pode exigir de uma criança que ela ore se você não ora. Como que você vai falar para o seu filho? Você vai orar, mas ele sempre vê, quando ele chega em casa, você diante de uma TV, né? Eu vou relaxar aqui. Primeira coisa que faz é pegar o controle e ligar a televisão. Então, eu acho que nós temos que voltar para dentro da nossa casa uma cultura celestial. Agora mesmo, em off, a gente falava sobre John Wesley. Susana Wesley, a mãe de John Wesley, um dos maiores avivalistas da Inglaterra, ela teve 16 filhos. E ela tirava o período de oração, para mim é o pior horário do dia, que era após o meio-dia. Era a hora que a casa dela silenciava e eles sabiam que por 2 horas sua mãe estaria de joelhos e lendo a Bíblia. Então, John Wesley, Carlos Wesley, foram pessoas que levaram milhões de pessoas a Cristo por causa de uma mãe que soube ser uma apóstola de oração em sua casa. E algo lindo, né, aconteceu na Inglaterra e no mundo inteiro. Sim. Através da vida deles, né? A igreja metodista nasceu deles. Eles criaram um método de santidade, de oração e de evangelismo. Por isso eles eram chamados de os metodistas, quer dizer, eles tinham um método de oração que eles viram que foi criada essa cultura de oração e de evangelismo dentro da casa deles, com uma mãe de oração. Então, eu não posso falar para os meus filhos orarem se eles não me verem orar, né? Hoje eu tenho netos e sempre que eles estão no sítio com a gente, que vão dormir, vovó, você pode orar comigo? Eu vou dormir agora.
Então já é outra cultura, na outra geração que está chegando, porque eles sabem que todas as coisas começam pela oração. É algo que eu compartilhei com a senhora mais cedo também, quando nós conversávamos, né? A gente vê na religião, né, nos muçulmanos, que às vezes nós vemos até algumas coisas assim tão radicais, né, que eles colocam no coração deles, dos jovens ali. E muitos jovens, às vezes, eles entregam a sua própria vida, né, pela sua religião. E será que os nossos filhos, os nossos jovens hoje, eles estão entregando a sua vida por amor a Cristo? Né? Talvez não seja nem ao ponto mesmo, né, de se explodir, de perder essa vida, mas de tirar o lazer, de tirar o futebol, de tirar alguma coisa simplesmente nos horários de culto, né, nos horários que precisam estar na igreja, nos compromissos de igreja, né, abrir mão para estar aqui numa vigília, para estar orando, né? Será que nós estamos conseguindo, nós como mães, né, como pais, nós temos que realmente inculcar a palavra de Deus, o amor de Deus no coração dos nossos filhos, para que esse amor contagie o coração deles para esse grande avivamento, né, pastor? Olha, o islamismo, ele começa muito cedo, as crianças a partir de 4, 5 anos já vão para a escola do Alcorão e elas passam praticamente o dia todo debruçado em cima do Alcorão, né? E lendo e orando o tempo todo, então a cabeça deles é alimentada 24 horas com o Alcorão. E aí, se a gente for ver a Bíblia, lá em Deuteronômio 6, diz o seguinte: leia essa palavra aos seus filhos, andando pelo caminho, parado, dentro da sua casa, coloca na testa, coloca nas mãos, é como se fosse uma tatuagem, né? Espiritual, que enrolado, que o judeu ele põe a palavra em fitas e é enrolado nos braços para não esquecer. Então, assim, hoje, esse evangelho que estamos vivendo hoje, ele é preocupante, porque nós temos crentes que vêm à igreja simplesmente em busca de algo material, são campanhas de obter, né, de ter. Então, nós estamos sendo ensinados hoje a possuir, a ter, e não a sermos, né, cristãos. Então, eu desafio cada mulher hoje que está nos assistindo a parar e pensar sobre a vida do seu filho, da sua casa. Porque o que mais me assusta é que nossos filhos, eles são imortais. Nós nunca morreremos. Ainda que o nosso corpo físico morrer, nossa alma é eterna. Então, onde nossos filhos vão passar a eternidade, depende de como eles estão sendo instruídos, de como eles estão vivendo diante do Senhor. E isso é preocupante. Então, ver jovens hoje se explodindo por causa de um Deus chamado Alá, e a gente vê na nossa igreja hoje a geração do comodismo. Eu digo que é uma geração mimada. Hoje os nossos jovens, se a comida atrasa 2 minutos, eles explodem com os pais. A irreverência com os pais, a falta de educação dentro de casa. Então, assim, eu me preocupo muito, porque está tendo um avivamento satânico nas casas. Pais contra filhos, filhos contra pais, violência, pais que estão matando filhos, filhos que estão matando os pais. Então, o avivamento nosso de Deus é que paralisa isso. Só que se nós não nos posicionarmos, nos próximos 2, 3 anos, haverá uma epidemia de violência que nascerá dentro dos lares como nunca houve antes. E para recuperar é sempre muito mais difícil. Então, é muito melhor a prevenção. Com certeza. E eu convido você a realmente buscar em Deus,
buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, nunca é tarde. Às vezes você pode pensar, os meus filhos já são grandes, eu já perdi muito tempo, mas nunca é tarde, né, pastora? Nunca. Nunca é tarde. Comece hoje mesmo a ministrar a palavra de Deus no coração dos seus filhos, a agir dessa forma, a orar com eles. Deus vai te dar estratégias e sabedoria para você realmente fazer parte, a sua casa, ser uma bênção e fazer parte desse grande avivamento. Pastora, foi um prazer muito grande. Prazer é nosso, sempre. Eu gostaria que a senhora deixasse uma palavra aí final para os nossos amigos que estão aí nos ouvindo e que também gostam muito de ouvir a senhora. Amém. Olha, os que me conhecem já sabem, os que não vão saber agora, que eu sou uma mulher voltada para a família. 24 horas, eu respiro, é a minha casa, são os meus filhos, e assim, desperte enquanto é tempo. Porque se nós não nos avivarmos agora, haverá uma morte dentro da nossa casa. E se as mulheres soubessem o quanto uma mulher de oração e de palavra, como ela é vista no reino espiritual, e o quanto a oração de uma mãe que ora e que lê a palavra de Deus, todas as mulheres ficariam de joelhos nesse momento. Então, prepare sua casa para receber esse grande avivamento. É isso aí. Mães de joelho, filhos em pé e fortalecidos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua família e até o próximo programa MVN Família.